Olá, sou a professora Elaine Sivalce, da disciplina Diagnóstico e Intervenção Empresarial. Bem, nesta unidade trabalharemos a situação-problema e dentro dela os modelos de problema-mestre, ou seja, isso aqui seria o nosso sexto encontro. Modelos de problema-mestre. Iniciaremos aqui com o Balance Scorecard, associado à estratégia ao desempenho. Bom, para a gente compreender um pouquinho, o Balance Scorecard é uma ferramenta de gestão extremamente poderosa que linka a empresa em 4 frentes de clientes, financeiro, todos os processos, além de inovação e aprendizagem. E ele é associado a uma estratégia de desempenho. Então, um novo sistema de mensuração e gestão estratégica que vai buscar aí conciliar os indicadores financeiros com outros mais prospectivos, não financeiros de desempenho. Ou seja, ele pode ser usado para tratar as barreiras a uma implementação eficaz. O que significaria isso? Todo tipo de problema que nós teríamos para implantar ou implementar de uma forma eficaz a estratégia que foi planejada. Bem, quais são essas barreiras? Missão e estratégia não conhecidas, ou seja, muitas vezes na organização as pessoas não compreendem a missão e elas não sabem quais são as estratégias da organização. Elas são difíceis de ser acionadas ou compreendidas. Outra barreira, estratégia não ligada aos objetivos do departamento, aos objetivos grupais ou individuais, ou seja, a estratégia ela não faz sentido, ela não tem relação com os objetivos nesses 3 níveis, departamento, grupos e indivíduos. A outra barreira, estratégia não ligada na alocação de recursos. A estratégia ela não faz sentido com relação à gestão de todos os recursos que são necessários para produzir um produto ou serviço. E, por fim, quando há um feedback tático, não estratégico, ou seja, o feedback fica no nível gerencial. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não compreendo qual é a estratégia da empresa. Não fica claro qual é esse objetivo. Bem, a implementação do Balance Scorecard, que eu já falei, ferramenta extremamente poderosa, ela foi elaborada por Kaplan, que é o autor que envolveu aí o Balance Scorecard. Os objetivos em todos os níveis devem recair sobre 4 perspectivas do Balance Scorecard. Perspectiva financeira, a empresa ter um desempenho financeiro positivo, clientes satisfeitos, processos internos de negócios bem elaborados e sempre atualizados, e aprendizagem e inovação. A empresa constantemente tem que estar aí aprendendo, inovando para que ela se mantenha viva no mercado. Então, todas as empresas elas têm que compreender os seus objetivos de longo prazo, bem como a estratégia para atingi-los. E esse objetivo de longo prazo está muito relacionado ao planejamento estratégico. E quais são as estratégias necessárias para atingir esses objetivos? Falando aqui assim, parece uma coisa tão óbvia, tão clara, mas pense na maioria das empresas. Você conhece realmente as estratégias, o planejamento estratégico da sua empresa para os próximos 5 anos? Quais são os objetivos de longo prazo? Então, pensando nessa resposta, você já vai ver a dificuldade que nós temos aqui.
Bem, o Balance Scorecard, olha lá, os quatro parâmetros: financeiro, cliente, inovação, aprendizagem e processos internos de negócio. Nós temos aqui a visão, que é futuro, sempre a visão futuro, a estratégia da empresa. Do ponto de vista financeiro, para ter sucesso em termos financeiros, como que os acionistas devem nos ver? O objetivo disso, como eu vou medir quais são os alvos que a gente vai ter que atingir e quais são as iniciativas? A mesma coisa nos processos internos. Para satisfazer nossos acionistas e clientes, em que processos de negócio devemos ser excelentes? Eu vou ter que traçar objetivos, indicadores de desempenho, os alvos, onde eu vou trabalhar e as iniciativas. A mesma coisa na inovação e aprendizagem. Para atingir nossa visão, ou seja, futuro, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhor? Né? E, por fim, do ponto de vista do cliente, para atingir nossa visão, como nossos clientes devem nos ver? E aí vamos traçar todos esses indicadores aqui, ó, liderar ou ficar para trás, se a gente não realiza essas questões. Software, hardware, pesado ou leve, né? Alinhamento. Preenchendo lacunas de competência e mantendo foco estratégico. Aqui está a empresa e ela tem diversas lacunas de competência. Como que a gente reduz essas lacunas? Então, o que a gente precisa fazer? O que o mercado espera? Quais são as necessidades do mercado? Quais ações estratégicas? O que eu tenho que fazer para estar sempre à frente dessas questões? O que temos, ou seja, quais as competências que a empresa tem? Competências de recursos, competências dos profissionais, competências de tecnologia, competências de meio ambiente, como que a nossa empresa, quais são essas questões, os pontos fortes e fracos dessa empresa com relação a essas necessidades externas de mercado. E para nós atingirmos todas essas questões, quais são os nossos planos estratégicos? O que dizemos? Ou seja, ter sempre esse foco para que a gente sempre fique nesse alinhamento. Estratégia de desempenho. Na estrutura conceitual, nós temos na empresa um propósito, que seria aqui os nossos objetivos. Para isso, eu vou elaborar uma estratégia e exercer uma liderança para conseguir isso. Dentro de uma estrutura, que eu já estou na empresa, então aqui, ó, estratégica, que eu já estou dentro da empresa, estrutura dessa empresa, quais são os sistemas que ela possui de informação, as pessoas, qual é a cultura que essa empresa, quais são os valores que essa empresa cultiva, né, e a cultura dela, como são esses processos, as formas de gestão. E aí, disso, a gente tem o desempenho e o controle de todas essas questões. Que aí está estratégia e desempenho, uma estrutura conceitual do que é necessário. Aqui nós já estamos nas medidas, objetivos, medidas e metas. Que lembra que nós até conversamos em sala de aula que os objetivos, as metas, as medidas e as metas, eles são decomposição de algo maior. Então, eu tenho um objetivo organizacional, para tanto eu vou criar estratégias, essas estratégias eu vou ter que ter métricas, eu vou ter que medir e calcular as minhas metas individuais de departamento e corporativo. Bom, começa lá da visão futuro, a minha missão onde eu estou. Olha lá. Que passos daremos para atingir a nossa visão de futuro? Vou traçar os objetivos, onde eu quero chegar no futuro, traçar as medidas necessárias para isso. Vamos colocar isso aqui, por exemplo, crescer 50% para ser a terceira maior do mercado. Para isso, eu vou ter que ter alguns alvos, fusão, aquisição, elaboração de novos produtos, enxugamento de custos, dentro da qualidade que a empresa prevê,
E eu vou ter que ter iniciativas, ou seja, liderança. Ou seja, como será o progresso em direção a uma visão do futuro? Então, de uma forma simples e decomposta, a gente chega do planejamento estratégico até as iniciativas individuais. Bem, quais são os indicadores financeiros necessários? Ó, indicadores financeiros são necessários, mas não suficiente. Só indicador financeiro não significa que a empresa vai conseguir ter sucesso no futuro. Porque, olha, taxas de crescimento de receita, ou seja, a empresa está crescendo, mas qual o retorno que ela tem? Qual é a lucratividade que ela está tendo? Redução de custos. A empresa consegue constantemente estar cuidando dessa questão e sempre estar reduzindo custos? Utilização de ativos, ou seja, quais são os bens que a empresa precisa utilizar para esses indicadores? Lucratividade do projeto, no final. Para ter sucesso financeiro, que imagem devemos passar aos nossos acionistas? Então, aqui, ó, os objetivos financeiros tendem a ser influenciados pela posição da organização na curva do ciclo de vida. Então, quando a gente está pensando no ciclo de vida na curva do ciclo de vida do produto ou da organização, onde que ela está? Ela está na fase de iniciação, de crescimento, de declínio, ela já vai ter que entrar com uma nova reestruturação, como que é isso? Então, essa é a questão aqui bem interessante. Indicadores orientados aos clientes são essenciais, ou seja, as subunidades organizacionais, elas podem ter clientes internos. Então, tem aqui, ó, uma participação no mercado. Para isso, eu tenho aí a questão da retenção de clientes, satisfação dos clientes e a aquisição de novos clientes. Tudo isso direcionado para a lucratividade. Então, ó, eu vou ter que ter participação no mercado, aquisição de clientes, satisfação e retenção desses clientes. Tudo isso direcionado para a lucratividade. E todos esses são indicadores extremamente importantes para que a empresa consiga se manter no mercado. É que a gente vai ter os indicadores, os clientes são essenciais. Sempre tem indicador orientado ao cliente, não somente à organização, desculpem. Eu tenho que ter relação com clientes, como são essas relações? Atributos do serviço, produto, quais são as qualidades do serviço ou produto oferecido, e a imagem e reputação. A imagem e reputação é mais importante que todo ativo que a empresa tem, todos os bens que ela tem, né? O que nossos clientes mais valorizam, essa é a pergunta que a gente está fazendo, tem que estar fazendo constantemente. E para atingir nossa visão, ou seja, futura, que imagem devemos passar aos nossos clientes hoje? São questões aqui bem importantes que a gente sempre comenta. Se essas questões são tão importantes, porque as empresas cuidam tão pouco dos seus clientes, né? Tem tão pouco apreço. E para satisfazer nossos acionistas e clientes, em quais processos de negócio a gente tem que ser melhor? Melhorar a qualidade sempre, reduzir ciclo de processamento. Cada vez que eu encurto um processo, eu estou agregando valor ao produto, maximizar a produção, maximizar a taxa de transferência e reduzir custo por processo e reduzir custo por transações. Ou seja, é o que a gente chama aqui de competências essenciais de um negócio. E assim como os processos internos de negócios, assim como os processos internos de negócio, nós temos necessidade do cliente já identificada, vou ter o processo de inovação que vai englobar identificar mercado, criar uma oferta de um produto ou um serviço para esse mercado. Eu tenho um processo operacional, ou seja, na operação desenvolver produto e entregar serviços de acordo com a necessidade. E, por fim, serviço ao cliente, atender a necessidade do cliente. E necessidade do cliente satisfeita. Aprendizagem e inovação, que seria aqui um dos últimos, para atingir nossa visão, como sustentamos nossa capacidade de mudar e melhorar. Lembra que eu disse que se a empresa não aprende nova, ela acaba ficando para trás do mercado. Competência dos funcionários, a razão de
as organizações cobrarem tanto essas competências. Competência do sistema de informação da empresa, motivação dos profissionais, delegação de poder, alinhamento, ou seja, a análise dessas medidas ressalta as lacunas nas habilidades dos funcionários e nos sistemas de informação. Aqui, ó, pesquisa e desenvolvimento interno e externo, constantemente está pesquisando e aprendendo. E aqui, estratégia na prática, uma visão sistêmica, ou seja, de 360 graus. Eu vou ter o plano estratégico, mapa estratégico do Balanço Scorecard. Vou ter aqui desenvolver uma estratégia, primeiro. Definir a missão, visão, valores, conduzir. 2. Traduzir essa estratégia, definir objetivos, temas estratégicos, definir os indicadores e as iniciativas, que seriam as metas e iniciativas. Planejar com base nisso, planejar as operações. O plano operacional, através de dashboards, que são as interfaces de orçamento e demonstração de resultado pro forma, executar esses processos, monitorar e empreender, ou seja, aqui os indicadores de desempenho do plano estratégico e do balanço scorecard, conduzir avaliações operacionais e, por fim, testar e adaptar a estratégia, realizar análise de rentabilidade, realizar análise de correlação da estratégia e examinar a estratégia emergente. Ou seja, constantemente está desenvolvendo esse mapa estratégico. E aqui nós temos as 5 forças do Michael Porter, que ele aborda, né? A primeira, como os novos entrantes, ou seja, nós sempre temos que ter estratégias para sobreviver a essas questões dos novos entrantes, fornecedores, a rivalidade entre os concorrentes, os compradores e os produtos substitutos. Nós temos diversas variáveis em todas essas questões para a gente avaliar as ameaças e oportunidades que a gente vai aproveitar para desenvolver aí nosso mapa estratégico. E aí fica a reflexão sobre a concorrência, né? Aqui o Circo de Soleil, aqui um circo mais simples, né? Então, assim, como que a concorrência está trabalhando? O que ela está fazendo, né? Qual é o posicionamento da sua empresa com relação aos seus concorrentes? Sempre tem que avaliar os concorrentes. Isso, inclusive, é uma aprendizagem. E aqui está toda a bibliografia utilizada para a elaboração das aulas. Agradeço a atenção de todos vocês. Tomem muito cuidado com sua saúde, se cuidem. Não deixem de fazer as atividades da pré-aula, aula e pós-aula, pois irei pontuá-los quando houver 80% de assertividade. E uma outra questão, não esqueçam aí de trabalhar com material. Aula, pré-aula, aula e pós-aula. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima semana com a nova videoaula. Até logo. E cuide-se.